do nono ano. A nossa videoaula de ciências hoje vai ser da página 26. Nós vamos falar de algumas substâncias inorgânicas, uma delas são os sais e os óxidos. Peguem a apostila e acompanhem lá comigo, vamos lá. Então vamos lá. Na página 26, nós vamos falar sobre os sais. Eles constituem uma enorme variedade dos compostos inorgânicos. No entanto, o mais comum é o cloreto de sódio, que é o constituinte principal do sal de cozinha, que a gente está acostumado, né, a se alimentar. Como vocês já sabem, o excesso, igual tá falando aqui, ó, o excesso de sal é prejudicial à saúde, né, em todos os sentidos. Eleva a hipertensão arterial, a retenção de líquido e trazendo sérios problemas à saúde. Então, o sal, ele é um dos nossos alimentos mais preciosos, né? Na antiguidade, eles eram usados para conservar os alimentos. Hoje, o seu uso é como condimento, é um tempero. Além do seu próprio sabor, o sal tem a propriedade aparentemente mágica de acentuar outros sabores. No entanto, seu uso, apesar de necessário, deve ser controlado. Os possíveis problemas que o sal pode gerar à saúde deve-se a um dos seus constituintes, que é o sódio, cujo excesso pode levar à retenção de líquidos no corpo, aumento da pressão arterial e desencadeando várias doenças no rim e no coração. Portanto, a redução do sal de cozinha pode ser uma atitude prudente e, de acordo com o Ministério da Saúde, a recomendação diária estabelecida é de 5 gramas, equivale a 1 colher de chá rasa. Isso é o adulto, que equivale a aproximadamente 2 gramas de sódio, quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Agora, na página 27, vocês vão conhecer, né, que além do sódio, existe outros sais que também fazem parte do nosso dia a dia. Conheço algum deles nesse quadro aqui, ó, na página 27. O primeiro é o hipoclorito de sódio, que é conhecida como a água sanitária. O seu uso mais comum é de desinfetante, antibacteriano e é usado também em pequenas quantidades para lavar alimentos e caixa d'água. O próximo é o carbonato de cálcio, que é a matéria-prima para a produção de cimento, também é usado na agricultura. Nitrato de sódio, que é o salitre do Chile, ele é utilizado na fabricação de fertilizantes e de pólvora negra. Na alimentação, atua como conservante de alimentos. Cloreto de cálcio, pela sua comprovada eficácia no controle da umidade, é utilizado como antimofo. Hidrogenocarbonato de sódio. Ele é conhecido como bicarbonato de sódio, aquele pozinho branco que é usado em medicamentos de combate à azia e nos fermentos para bolos, pães e biscoitos. Agora na página 28 tem esse quadro aqui para vocês preencherem, vocês podem olhar o exemplo aqui, ó. Vocês vão escrever se ele é um ácido, base ou ele é sal. Aqui tem a fórmula química no primeiro quadro e depois a reação dele com a água, como que fica a fórmula química dele, ok? Agora aqui embaixo, ó, nós vamos falar dos óxidos. Prestem bastante atenção. O óxido, ele é um composto binário. Por que binário? Porque ele possui 2 elementos e um deles tem que ser o oxigênio, que tem que ser o elemento mais eletronegativo. Eles podem ser classificados em óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos neutros, mistos e vários outros. A gente vai falar mais dos óxidos ácidos e básicos porque eles são os mais importantes. Vamos acompanhar aqui, ó, na tabela periódica. Ó, acompanha aqui na tabela periódica comigo, né? Dependendo dos elementos que o oxigênio vai se ligar, vão se formar os óxidos com as características diferentes. Se o oxigênio se ligar com esses elementos aqui, que são os metais, ó, que são o azulzinho aqui na apostila, ele vai formar o óxido básico, que é aquilo que quando a gente joga na água, ele vira uma base reagindo com a água, ok? Quando ele se juntar com os não metais, que são os ametais, que são esses amarelos aqui, quando o oxigênio se juntar aqui, ele vai formar o óxido ácido, que é aquilo que quando você joga na água, ele vai virar um ácido reagindo com a água.
Agora, na página 29, nós vamos falar um pouco do efeito estufa, né? Que o gás carbônico presente na atmosfera é um dos responsáveis por reter a parte da energia emitida pelo Sol. Esse fenômeno natural, conhecido como efeito estufa, garante uma temperatura adequada para a vida na Terra. No entanto, nas últimas décadas, a emissão de poluentes provenientes, por exemplo, da utilização de combustíveis fósseis, gasolina, óleo, diesel, tem aumentado a concentração desse gás na atmosfera. Com mais dióxido de carbono, a atmosfera absorve uma quantidade maior de radiação solar e provoca a maior retenção de calor. É esse acúmulo de calor que aumenta a temperatura da Terra, num processo chamado aquecimento global. Logo aqui embaixo, nós vamos falar da chuva ácida, que ocorre principalmente nas cidades industrializadas, com grande quantidade de veículos automotores e em locais onde estão instaladas usinas termoelétricas. No entanto, em virtude das correntes atmosféricas, pode se manifestar tanto em local de origem como de centenas de quilômetros de distância. Essa precipitação, quando frequente, provoca acidificação no solo, prejudicando também plantas, animais, rios e florestas. Por meio do Protocolo de Quioto, as nações mais desenvolvidas estão se comprometendo a reduzir suas emissões, que além de provocar a chuva ácida, provoca aquecimento do planeta. Na página 30, vocês vão conhecer, nesse quadro, alguns óxidos importantes que vocês já ouviram falar. Tem o dióxido de carbono, que participa na fotossíntese das plantas, o dióxido de enxofre, que é um gás incolor com cheiro forte, irritante, de alta toxicidade, formando pela combustão de compostos que têm enxofre na sua composição, como gasolina, óleo diesel e um dos principais poluentes atmosféricos. Dióxido de nitrogênio, produzido principalmente pela queima de combustíveis, também tem um cheiro forte. Óxido de cálcio, conhecido como cal, que é usado nas construções, né, e vários outros produtos, e o monóxido de carbono, utilizado nas siderúrgicas para extrair o ferro metálico presente na hematita. E depois tem o dióxido de silicílico, que é o óxido mais abundante da crosta terrestre, pois pode ser encontrado na natureza sob forma de quartzo ou de areia. Então, a nossa videoaula termina aqui. Espero que tenham gostado e já vou deixar em seguida as atividades para vocês fazerem referente a essa videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau.